Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto explorar um artigo acadêmico fascinante chamado Preditores da Qualidade de Vida em Vítimas de Desastres. Esse trabalho super rigoroso foi conduzido pelos autores Hyun-Jil Park e Myung-Sok Kyun, lá do Departamento de Bem-Estar Social da Universidade Nacional de Jeonbuk. O estudo acabou de sair do forno, publicado no Jornal Internacional de Redução de Risco de Desastres, na edição de 2025 para 2026. Antes da gente mergulhar de cabeça nesses dados, já deixo aquele convite rápido, siga o canal, curta este conteúdo e compartilhe com quem se interessa pelo tema. Essa é, para valer, a melhor forma de ajudar a espalhar informação de qualidade e baseada em ciência. Bom, vamos lá. Para organizar nossa conversa, a gente vai passar por 5 pontos rapidinho. 1. A introdução ao estudo. 2. Os fatores individuais e comunitários. 3. O impacto das políticas. 4. O efeito do trauma. E 5. A relevância de tudo isso na prática. Número 1. Introdução ao estudo. O que significa ir além da simples reconstrução? Sabe, a premissa central desse artigo é que se recuperar de um desastre ambiental é algo muito, mas muito mais profundo do que só limpar escombros e levantar paredes de novo. A verdadeira recuperação é uma teia complexa que mistura fatores pessoais, a sociedade ao redor e, claro, o suporte das políticas públicas. E para provar isso com dados reais, os pesquisadores não brincaram em serviço. Eles analisaram 1.078 adultos que foram vítimas diretas de desastres ambientais. Toda essa base veio da terceira pesquisa longitudinal sobre mudanças na vida de vítimas de desastre, um levantamento gigante feito na Coreia do Sul em 2018, com pessoas que sobreviveram a inundações, incêndios e terremotos. É sempre crucial entender de onde os dados vêm, né? E aqui estamos falando de uma realidade acompanhada de perto ao longo de muito tempo. E olha que interessante a forma como eles decidiram medir o sucesso dessa recuperação. O foco total deles foi a qualidade de vida da vítima. Para medir isso de um jeito científico, o artigo usou a ferramenta de avaliação da Organização Mundial da Saúde. Essa ferramenta divide a qualidade de vida em 4 grandes pilares: a saúde física, o bem-estar psicológico, as relações sociais e o meio ambiente imediato da pessoa. Basicamente, eles evitaram aquela armadilha de achar que estar bem é só ter dinheiro para reconstruir a casa. Eles olharam para a experiência humana como um todo. E para desembolar o que afeta essa qualidade de vida, eles usaram uma técnica chamada análise multinível. É como se fosse um quebra-cabeça com 3 camadas. Primeiro, os fatores individuais, tipo a idade, a escolaridade e o nível de sofrimento da pessoa. Depois, os fatores comunitários, que é a resiliência da vizinhança. E, por fim, os fatores políticos, que são os fundos do governo e a gestão dos recursos. Isso mostra perfeitamente como as coisas funcionam na vida real. Nenhuma ajuda funciona sozinha, tá tudo conectado. E é o cruzamento dessas camadas que dita quem consegue seguir em frente e quem acaba travando. Ponto 2 da nossa agenda: fatores individuais e comunitários, o verdadeiro poder dos laços sociais. Olhando mais de perto para o dia a dia das pessoas, os números do estudo provam algo muito bonito. Participar ativamente da comunidade e ter apoio dos vizinhos dá um salto gigantesco na qualidade de vida depois de um desastre ambiental. Eles viram que em locais onde os vizinhos se reúnem, dividem o que têm e formam uma rede de apoio real, as pessoas se adaptam muito mais rápido. Esse contato constante não é só para bater papo, não, ele vira um recurso vital, o famoso capital social. Muitas vezes esse apoio traz um conforto que nem o dinheiro do Estado consegue resolver na hora do desespero. Avançando para o nosso ponto 3, o impacto das políticas e assistência estrutural. Subindo um pouco o olhar da vizinhança para o governo, o estudo traz uma comparação super equilibrada. Porque assim, por mais que a força pessoal e o apoio dos vizinhos sejam incríveis, a presença da infraestrutura governamental é literalmente um divisor de águas. Quando o governo entra com fundos de gestão adequados e, principalmente, com habitações provisórias de boa qualidade, o bem-estar da população muda de figura. A verdade é que fica muito mais fácil manter a cabeça no lugar e ser resiliente quando você tem um suporte institucional que te garante o mínimo de segurança física no meio do caos, né? Parte 4. O efeito do trauma. Aqui as coisas ficam realmente surpreendentes. Prestem muita atenção agora, porque chegamos no clímax da pesquisa. O que acontece quando a gente cruza o dinheiro da ajuda com a saúde mental da vítima? Bom, os dados revelam os efeitos do transtorno de estresse pós-traumático nessa equação. Pensa comigo. Para pessoas sem sintomas psíquicos graves, a lógica funciona exatamente como a gente espera. Quanto mais ajuda financeira e material elas recebem do governo, melhor fica a qualidade de vida. Faz sentido. Mas, e esse é o grande alerta, para o grupo diagnosticado com risco de transtorno de estresse pós-traumático, o efeito se inverte completamente.
Para essas pessoas, injetar mais dinheiro e recursos materiais, na verdade, faz a qualidade de vida cair ao longo do tempo. Sim, a ajuda piora a situação. Dar recursos materiais sem cuidar da mente pode ter um efeito rebote absurdo em uma vida que já está por um fio. Mas por que isso acontece? Os autores explicam isso através da teoria da conservação de recursos. Pense que uma pessoa severamente traumatizada está com a energia mental completamente zerada. Quando a ajuda material chega, ela geralmente não vem fácil. Ela exige preencher formulários complexos, lidar com burocracia, coordenar prestadores de serviço e tomar decisões difíceis o tempo todo. Se você não tratar a vulnerabilidade psicológica primeiro, essa ajuda vira apenas mais uma fonte enorme de estresse e sobrecarga que a pessoa simplesmente não dá conta de processar. E o que nos leva ao ponto 5, a relevância do material. Como isso muda as regras do jogo para as políticas públicas? Com dados tão fortes nas mãos, a mensagem para os governantes é cristalina. A intervenção psicológica precisa andar lado a lado com a ajuda financeira em qualquer desastre ambiental. Não dá mais para focar só em assinar cheques e reconstruir casas de concreto. As políticas precisam ser integradas. Isso significa instituir triagens psicológicas obrigatórias logo de cara. Assim, a gente evita que as pessoas mais traumatizadas fiquem paralisadas sem conseguir usar a ajuda que é delas por direito. Além disso, os abrigos de longo prazo têm que oferecer dignidade de verdade, porque o ambiente físico afeta diretamente a recuperação mental. Para fechar a nossa análise, eu deixo a grande provocação que o artigo nos traz. O que a gente deve priorizar para devolver a qualidade de vida às vítimas? O dinheiro e os recursos externos ou a intervenção psicológica? A resposta do estudo é que focar apenas nos tijolos e esquecer a mente é a receita certa para falhar com os sobreviventes mais vulneráveis. O único caminho real e sustentável é o suporte humanizado e completo. Esse trabalho lá da Universidade Nacional de John Book é de uma importância imensa. Ele basicamente prova matematicamente que assistentes sociais, gestores públicos e profissionais de saúde mental precisam trabalhar juntos sempre. Vale lembrar formalmente que este nosso conteúdo aqui é uma síntese automatizada, criada com o apoio de inteligência artificial, mas sempre mantendo respeito absoluto pela fonte acadêmica original.